Olá, que alegria, que prazer estar mais uma vez com os irmãos juntos para podermos adorar o nosso Deus. Afinal de contas, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje é um dia especial que a gente dedica especialmente ao culto ao nosso Deus. E aí a gente aproveita essa oportunidade para dar as boas-vindas a você que está chegando pela primeira vez, segunda ou terceira vez, você que tem acompanhado já de forma como visitante as nossas páginas, seja no Instagram, seja no YouTube, né? Então a gente gostaria de dar as boas-vindas a você e dizer que nosso desejo é que você seja profundamente abençoado nesses tempos, afinal de contas nós já estamos sendo abençoados com a sua presença aqui. E a gente quer muito que quando a gente puder voltar aos trabalhos presenciais lá na sede da nossa igreja, você possa estar lá e a gente possa te dar um abraço e juntos podermos adorar o nosso Deus. Irmãos, apesar de estarmos vivendo momentos de restrições sociais, distanciamento, a nossa igreja continua trabalhando ativamente e a gente gostaria de dar alguns avisos importantes para que você que esteja aí do outro lado possa participar das atividades da nossa igreja. O primeiro aviso é em relação à campanha SOS Cesta do Amor, essa campanha importantíssima que tem abençoado muita gente. A gente tem tido o privilégio, na verdade, de poder abençoar vidas através das bênçãos que Deus tem nos dado. Como os irmãos sabem, estamos passando por momentos difíceis economicamente e muita gente está passando por privações. E a gente tem tido esse privilégio de doar alimentos, materiais de limpeza, alimentos não perecíveis, importante frisar, para essas famílias, que tanto precisam. Então, se você quiser fazer a sua doação, basta você entregar lá na sede da nossa igreja, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, direcionar esses alimentos, esses produtos para a campanha SOS Cesta do Amor, e o irmão pode ter certeza que vai estar fazendo diferença sim na vida de quem mais precisa. A gente tem uma notícia até muito boa para passar para os irmãos, que somente esse mês um único irmão doou 37 cestas básicas, isso mesmo, 37 cestas básicas, e pôde abençoar muitas famílias que estavam precisando. E essa campanha continua e os irmãos podem ajudar fazendo as suas doações. Abra o seu coração e ajude a quem mais precisa. Outra informação extremamente importante é que mesmo com o distanciamento social, a nossa igreja continua com muitas atividades, entre elas os pequenos grupos multiplicadores e a escola bíblica discipuladora. E você que está aí do outro lado, que tem interesse de ser abençoado, assim como eu tenho sido abençoado e tantos outros irmãos também têm sido abençoados, você pode participar dessas programações. Se você tiver interesse de participar de um grupo, de um pequeno grupo, ou da escola bíblica discipuladora, você pode enviar para a gente essa solicitação, dizer o horário disponível, para que a gente possa te direcionar para o melhor grupo, ou para o grupo da EBD que esteja funcionando também. Então você pode mandar nas nossas redes sociais e a gente vai te passando todas as informações. O importante é você participar, o importante é você se envolver na sua igreja e com certeza também ser bastante abençoado. As nossas programações continuam nos horários normais, nos domingos pela manhã às 10h10 e à noite às 18 horas, aqui com transmissão pelas nossas redes sociais do Instagram e também pelo YouTube. E na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração a partir das 7h30 da noite. Convide pessoas, amigos, familiares. Abençoe quem precisa também com uma palavra de fé, uma palavra do nosso Deus aí, e também abençoe a sua vida. Agora eu queria chamar muito a sua atenção em relação a um aviso extremamente importante. O nosso templo, que fica aqui na divisa ali da igreja, do bairro da Apituba com o Caminho das Árvores, precisa muito de uma reforma e obras de manutenção. Afinal de contas, tem muito tempo que o templo já está ali fechado e a gente não consegue realizar essas obras sem que você possa abençoar a sua igreja. Então, a gente está com uma campanha especial aí de reforma, onde você pode direcionar ofertas para reformar e também para essas obras de manutenção no templo da Igreja Batista da Apituba.
Como participar? Você pode fazer a sua transferência ou o seu depósito e enviar. A gente pode te passar todas as contas. Se elas não aparecerem aqui, entre em contato com a gente, peça as contas, a gente te manda direitinho todas essas contas e depois você vai enviar o comprovante para o número do WhatsApp, que a gente também vai te passar para que a gente possa fazer esse controle. Esse controle é importante para que esse valor seja direcionado para aquilo realmente que você está enviando. Então, abençoe a sua igreja, vamos preparar o nosso templo para o retorno aí que está bem próximo, com fé em Deus, e a gente vai estar ali juntos de forma confortável, podendo adorar ao nosso Deus. Agora, o nosso desejo é que você possa abrir o seu coração, se permitir ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e que esse culto seja especial na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos adorar ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, tudo bem? Como é bom estarmos juntos mais uma vez, podendo ter o privilégio de adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, o nosso Jesus, o Galileu. Vamos adorar juntos com alegria? Vem com a gente, adore, ouve. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. É muito bom a gente poder adorar esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que olhou pra gente de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão amorosa. Esse Deus que nos viu numa situação tão deplorável e resolveu dar o seu único filho por amor a mim, por amor a você. Esse Deus que mudou a minha vida, mudou a sua história. Esse Deus que nos garantiu a vida eterna. Por isso nós adoramos a um Deus verdadeiro, um Deus que nos ouve, um Deus que fala com a gente, um Deus que está
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Cultuar a Deus é uma das experiências mais gratificantes na vida do ser humano. Que bom que você escolheu se juntar a nós ao longo desse culto. Espero que você já esteja sendo abençoado através de todos os momentos que já vivemos aqui. E nessa noite eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: aprendendo com as experiências da vida. Eu quero ler o Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A cada dia vivemos experiências, umas gratificantes, outras traumáticas. O texto nos sugere que a nossa vida deve ser de aprendizado. Nós estamos aprendendo a cada dia com as experiências da vida. O que se pode extrair desse texto inicialmente é que nunca paramos de crescer, de aprender, de desenvolver, na busca de sermos pessoas melhores. Para tanto, nós precisamos entender algumas verdades e é sobre elas que eu quero falar com você nessa noite. A primeira delas é que as experiências formam você. Todos temos sido formados por diferentes experiências. Quando eu estou pregando e a igreja está cheia de pessoas, aliás, uma saudade muito grande, daquela nossa reunião presencial, todos juntos, muita saudade. Mas quando eu estou diante de todo o auditório da igreja, às vezes eu fico percorrendo o meu olhar ali, fico imaginando a quantidade de pessoas e cada uma trazendo consigo as suas experiências. Experiências diferentes, singulares, mas são experiências que ajudaram na formação do caráter, na formação da pessoa. O produto final é a soma das experiências que vivemos ao longo da nossa vida. Algumas delas são experiências que nós próprios escolhemos. Outras são experiências que surgiram independente da nossa escolha, nos surpreenderam e às vezes até nos maltrataram. Há experiências familiares, de relacionamentos. Obviamente, pessoas têm uma tremenda influência na vida das outras. Então, às vezes, na experiência familiar, você foi profundamente influenciado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó. E você também hoje exerce influência sobre a vida de outras pessoas dentro da sua casa. Pessoas dizem: você é mesmo assim, você não tem jeito, você eu já sei, você eu já conheço. Ou seja, pelas suas experiências eu já sei como você vai reagir, como você é. Há experiências educacionais, as escolas, os livros, os seminários, os treinamentos. Você vai atravessando cada uma delas e vai acumulando academicamente experiências que têm ajudado a moldar você. Há também as experiências espirituais, elas são fortes, significativas. Temos significativas experiências com Deus. Temos comprometimentos que firmamos à luz da nossa experiência com Deus. De acordo com a experiência que vivemos com o Senhor, nós vamos então sendo formados e moldados pelo nosso Deus. Então, as nossas experiências espirituais nos ajudam a firmar compromissos com Deus, com a sociedade, com o próximo, com futuros discípulos de Jesus, e eu, como discípulo dele, tenho o objetivo de multiplicar. Então, tudo isso é fruto da minha experiência espiritual. E isso também tem ajudado a moldar a minha vida. Aquelas experiências, por certo, me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Temos também as experiências vocacionais, aquelas que determinaram a minha carreira, aquelas que justificam por que eu trabalho com determinada coisa, por que eu desenvolvo tal profissão, tal atividade laboral. Isso tudo é fruto da minha experiência vocacional. Eu me sinto vocacionado para isso, fruto da minha experiência vocacional. Tem aquelas experiências que são dolorosas, essas machucam. Todas essas experiências, até mesmo aquelas que nos fazem sofrer, são experiências que contribuem para a nossa formação. Então o texto diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O propósito de Deus é que a nossa vida seja uma vida de alguém que alcançou o coração sábio. O coração sábio, ou seja, o coração é o centro das nossas decisões. Um coração sábio é aquela vida que toma agora
decisões sábias, decisões frutos de discernimento, de sabedoria, fruto das experiências e como vivemos as experiências. Talvez pessoas que viveram as mesmas experiências que você não alcançou o coração sábio que você hoje tem, né? Eu me lembro, por exemplo, da história de José na Bíblia. Ele foi um homem que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser uma pessoa cabisbaixa, sofredora, traumatizada, talvez até deprimida. Ele era uma pessoa que tinha tudo para estar com justificativa, inclusive, para dar errado, né? Na primeira metade da sua vida, tudo deu errado na vida dele, né? Mas adiante, no fundo, mas daí adiante Deus agiu e no fundo havia uma certa explicação para isso. Ele viveu cada experiência na presença de Deus e observando o que podia extrair dessas experiências. No fim da sua vida, ele pôde dizer aos seus irmãos, está registrado lá em Gênesis 50, versículo 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então ele aprendeu com as experiências que Deus estava conduzindo a contar cada experiência, ou seja, a acumular conhecimento, sabedoria das experiências para que ele pudesse ser instrumento de Deus para abençoar muitas pessoas, inclusive a própria família e os próprios irmãos. Deus tem um plano pessoal para a sua vida, assim como tinha um plano para a vida de José. Ele fez você de acordo com o propósito dele. Ele tem um propósito para a sua vida, ele tem um alvo, ele tem ideais para você. Ele também tem preparado experiências que vão te ajudar a ser moldado para os propósitos que ele tem para a sua vida. Esses propósitos deverão se cumprir, mas fruto dessas experiências pessoais que você viverá. Deus tem um propósito em cada experiência vivida, cada situação que você vive está dentro do propósito de Deus. Quais são esses propósitos então? Então, em segundo lugar, eu quero te chamar atenção que tem um Deus que está por trás da sua experiência. Preste atenção. Tem um Deus que está por trás das suas experiências. Vamos destacar algumas intenções que Deus tem para experiências na sua vida. Mas antes eu quero te lembrar o que diz João capítulo 13, versículo 7. Diz assim, respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Então as experiências que você está vivendo hoje não significa que você vai compreender, isso aqui é para que eu... Não. Você não vai compreender o propósito no momento, mas você vai confiar e depender que Deus um dia vai te revelar por que foi necessário que você vivesse aquela experiência. Por que foi necessário? Ele tinha um propósito e foi necessário que você vivesse aquilo. A Bíblia diz claramente que as experiências que nos acontecem não são por acaso, não acontecem por acidente, não são um acidente da natureza, mas Deus intencionalmente tem um propósito por trás de cada uma delas. As suas experiências são planejadas para lhe ensinar a confiar em Deus. Em primeiro lugar, destaque isso. As suas experiências são planejadas para lhe ensinar a confiar em Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10, nós lemos assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Assim como Deus livrou, Ele continuará a livrar. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tenha. Vou repetir. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tenha. A maior lição é que Deus tomará conta de você, tomará conta de mim. Ele irá prover para mim e para você o que precisamos.
Se eu crer nele e parar de tentar controlar a minha vida, entregar ao controle da minha vida nas mãos dele, tudo vai dar certo. Sabe aquela pessoa que está com o controle na mão ali da TV, aí de repente você fala, chega, controla aí para mim que você vai dizer o que vai acontecer, o que nós vamos ver, o que vai ser hoje. Está na sua mão. Então entregue o controle da sua vida nas mãos de Deus. Segundo lugar, planejadas, as experiências elas são planejadas para edificar o seu caráter. Deus quer que o seu caráter seja edificado. Nós não edificamos o nosso caráter lendo sobre esse tema, lendo sobre determinado assunto. Não é teoricamente apenas. Você edifica o seu caráter através das experiências quando você faz as escolhas certas. Quando é tentado a fazer a coisa errada e você escolhe fazer o certo. Aí que o seu caráter vai sendo formado. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, nós vemos assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. O sofrimento realmente constrói o caráter da nossa vida. As experiências, ainda que dolorosas, elas vão nos ensinar a sermos melhores. Perseverança é aprendida quando você continua a fazer, quando tudo diz que você tem que parar. Quando tudo demonstra que você deve desistir, você continua a fazer. Isso é perseverança. Responsabilidade é aprendida quando você guarda os compromissos, mesmo que eles custem muito caro, porque você disse, eu vou fazer, então farei. É o compromisso. Há um verso que diz assim, algumas vezes é necessária uma experiência dolorosa para mudar a nossa maneira de fazer as coisas. E é verdade. Às vezes Deus usa a experiência dolorosa para nos ensinar que existe uma forma diferente de fazer as coisas. Como igreja temos aprendido muito nesse tempo de pandemia que existem maneiras diferentes de fazer as coisas, que as coisas não funcionam só dentro do templo, que a gente pode deixar um pouco esse paradigma do templo e fazer as coisas mais em outros locais e de formas diferentes e talvez até com um alcance muito maior do que tínhamos se permanecêssemos fazendo da forma como fazíamos antes. O sofrimento realmente constrói o caráter em nossa vida e precisamos guardar esta verdade. Em terceiro lugar, as experiências elas são planejadas para alcançar o propósito de Deus. Há um propósito por trás de tudo que acontece. Por exemplo, Paulo, o apóstolo, ele foi levado como prisioneiro para Roma. Ele foi aprisionado injustamente. Ele foi algemado e colocado no navio que naufragou na viagem para Roma. Depois ele foi preso e lançado numa prisão escura, tipo um calabouço em Roma. Ele foi amarrado a um soldado romano 24 horas por dia. E os soldados eram como soldados pessoais. E eram também soldados pessoais de César. Ele era acorrentado a esses soldados por 24 horas. Mesmo assim, a despeito de tudo isso, veja o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então veja, o que aconteceu com ele serviu para fomentar no coração dos crentes que devem continuar pregando o Evangelho e serviu também para, através desses guardas que conviviam com ele 24 horas amarrados, aprenderem, assimilarem, através da vida, do testemunho e da mensagem pregada, que Jesus Cristo é a esperança. E nós tivemos grandes resultados sobre isso. Ele tinha a oportunidade de testemunhar para a guarda acorrentada todos os dias.
Quando estava fora de serviço, eles voltavam para suas casas e para o palácio, para os seus colegas, e compartilhavam o que ouviam e viam na vida do apóstolo Paulo. A história nos diz que em questão de poucos anos, havia membros da família do próprio César que tinha se tornado crente. De onde eles ouviram o evangelho? Por certo, daqueles soldados que estavam ali com Paulo. As coisas que me aconteceram ajudaram de fato no progresso do evangelho. Glória a Deus. Devemos aprender também como usar as experiências da vida. Como é que eu posso usar essas experiências? Essas experiências podem fazer você uma pessoa amargurada ou uma pessoa realizada, ou uma pessoa melhor do que você é hoje. É uma questão de escolha. E há 4 passos que eu quero destacar aqui que vão te ajudar a tirar melhor proveito dessas experiências que você vive no dia a dia. Primeiro, examine as suas experiências. Faça uma análise, reflita sobre elas, examine suas experiências, observe-as, gaste um tempo para revisá-las. Pense acerca da sua vida, como você tem vivido. Não diga apenas aquele trabalho foi uma boa experiência, mas pergunte a si mesmo quais aspectos tornaram aquele trabalho melhor, quais aspectos fizeram com que aquele trabalho fosse uma boa experiência. Isso será uma boa indicação de que você deve fazer, do que você deve fazer no futuro, quais são os passos, o que você deve evitar, o que você deve aprimorar para o futuro. Não diga apenas, eu fui daquela classe, estudei ali, foi uma boa classe. Pergunte-se, o que naquela classe eu realmente gostei? O que eu não gostei? Veja por trás das experiências, boas e más, o que funcionou, o que não funcionou, o que tornou aquela experiência profunda, o que foi que eu fiz de errado. Então, examine as experiências. Gálatas capítulo 3, versículo 4 diz assim: será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Então, o apóstolo está nos ensinando que a gente tem que analisar, refletir, foi útil, foi inútil, como é que foi? Experiências não examinadas são experiências desperdiçadas. Há uma versão bíblica de Gálatas 3,4, diferente dessa que lemos, que diz assim: será que toda aquela experiência dolorosa não levou vocês a lugar algum? É a maneira diferente de ler esse mesmo versículo, é como se fosse uma paráfrase do versículo. É triste dizer, mas para muitas pessoas, essas experiências não têm levado a lugar algum. Elas não se tornaram pessoas melhores, não foram modificadas, não cresceram, porque não aprenderam a contar os dias de tal maneira que alcançassem corações sábios. As lições passaram desapercebidas, não foram experienciadas, não foram revisadas. Há 2 regras sobre a escola da experiência. Primeiro, se você foi reprovado no teste primeira vez, você continua se submetendo até ser aprovado. Essa é a regra. Se você não aprende a lição através da experiência, você continuará fazendo isso até que finalmente diga, compreendi. Se você falha, Deus vai lhe dar uma outra chance para não falhar mais. Na vida tem que ser assim, deve ser assim, essa deve ser a nossa postura. Em segundo lugar, quando você pensa que já está formado, já está graduado, já conhece tudo, Deus surge com uma nova lição, com um novo ensinamento, com um novo teste. Bem no dia em que você pensava, já estou maduro, já estou experiente, aí que vem as novas lições da vida. Ou seja, nunca paramos de aprender, nunca paramos de crescer. Estamos em pleno desenvolvimento, constante desenvolvimento. Explore as experiências dos outros. Terceiro lugar, explore as experiências de outros. Envolva-se com grupos, aprenda com outras pessoas. Os pequenos grupos multiplicadores estão aí para testar essa realidade. Quando você faz parte de um grupo, você cresce junto com ele. Você tem contribuição a dar e tem contribuição a receber de outras pessoas. A pessoa comum aprende com as suas próprias experiências. A pessoa sábia aprende com as experiências também dos outros. O tolo não aprende nem dessa nem daquela outra maneira. Então você vai escolher que tipo de pessoa você será. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Na Bíblia, na linguagem de outra versão desse versículo,
Provérbios 27:17 é: as pessoas aprendem com as outras, assim como o ferro afia com o próprio ferro. Como você aprende com as outras pessoas? Aprenda a fazer as perguntas certas. Esse é o segredo. Aprenda a fazer as perguntas certas. Deus coloca pessoas na sua vida. Deus levanta pessoas para fazer parte da sua vida, para caminhar com você, para que você possa aprender com elas. Algumas delas como bons exemplos e outros como exemplos terríveis. Mas Deus permite que entre na sua vida para você aprender as lições. Aprender, então, ferro se afia com ferro. Pessoas ajudam pessoas. Como brinco, Provérbios 25:12 diz assim: como um brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então ouça as pessoas sábias, se disponha a ouvir. Na Bíblia, na linguagem de hoje, esse versículo diz assim: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. E outra versão seria isso. Em quarto lugar, empregue as suas experiências para encorajar e ajudar outras pessoas. Se você tem todas aquelas experiências empilhadas, acumuladas na sua mente, na sua bagagem de vida, na sua caminhada, e você não beneficia alguém com elas, outras pessoas com ela, qual valor tem isso? Você vai acumular tudo isso só para você e não dividir? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5:11: por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Assim deve ser a nossa vida, de compartilhar experiência, dividir experiência. Assim como eu recebo, também eu compartilho, para que a gente possa crescer juntos. Para concluir, eu quero te desafiar a fazer a seguinte oração: Pai, quando penso na riqueza intocável da experiência na vida de cada pessoa que convive comigo, ajuda-nos, Pai, a consagrar tudo que temos a Ti, compreendendo que podemos crer em Ti. Tu estás nos construindo, nos moldando, nos tornando pessoas melhores. Tu tens um grande propósito e nós queremos estar no centro desse propósito. Diga para Deus assim: usa meus dons, as minhas habilidades, os meus talentos, as minhas experiências, que Tu nos tem dado para nos tornar melhor, para tornar a nossa vida melhor. E eu quero usar isso para o bem do próximo. Pai, para a glória do Senhor e para o nosso próprio crescimento, em nome de Jesus. Amém. Que seja assim a minha e a sua oração a cada dia. Salvaste-me e agora eu sou teu. Semelhante a Ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero Te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só Tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por Tuas mãos. Faz o Teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra Ti. Me prepara pra Te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de Ti. Vem encher-me
enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, eu oro pela vida dessa pessoa. Eu peço, Pai, que a sua história de vida seja marcada por experiências frutíferas, edificantes, às vezes até dolorosas, mas necessárias. Pai, essa experiência que temos vivido agora, que tem sido dura, difícil, mas tem sido experiências para o nosso crescimento. Tem sido experiências para nos tornarmos pessoas melhores. Pai, que seja assim na vida desta pessoa que ora comigo agora, dessa sua casa. Que essa experiência vivida não seja apenas para reclamação, murmuração, para enfermidades emocionais e físicas, mas seja também, ó Pai, para o aprimoramento, moldar as nossas vidas segundo o que lhe apraz, segundo o que lhe dá prazer. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Dá-nos força para suportar, na certeza que chegaremos do outro lado pessoas melhores,
porque aprendemos com essas experiências. Pai, que a nossa escolha seja não murmurar, perseverar, não guardar para nós, compartilhar, não buscar enfermidade emocional, mas buscar crescimento acadêmico, emocional, psicológico e espiritual para sermos pessoas melhores. Impulsiona-nos a prosseguir, a olhar para o alto, a olhar para frente e dizer: se Deus é comigo, o que me pode fazer o homem? Não temerei. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quero convidá-lo para a live que teremos ao final desse culto. E quero lá na nossa página do Instagram. E quero desejar a você uma semana maravilhosa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada dia da semana. Protegido, guardado. Lembre-se, um versículo muito conhecido, mas que precisa ser praticado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confie nisso. Pratique essa verdade. Descanse no Senhor, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus.